Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, celebrando essas duas colunas, vou tentar hoje fazer uma homilia sem diminuir a informação, mas sem enrolar demais. Vamos lá. No Evangelho, Jesus escolhe dentre os apóstolos Pedro, correto? Que é quem responde quem é Cristo. E diz que não foi homem que revelou, mas o Pai do céu, e diz: Tu és Pedro, sobre ti edifico a minha igreja. Aqui a gente vê que existe um líder na instituição da igreja, desde o início. E vocês sabem que, analogamente, qualquer empresa precisa de um líder, de referência. Eu citei hoje a Coca-Cola. A Coca-Cola não precisa de um líder mundial para controlar as cocas do mundo inteiro. Com uma certa maleabilidade. Senão, logo, a gente estava tomando coca de piqui aqui. Né? Mas, por outro lado, algumas coisas eles permitem. A Fanta no Brasil é amarela, porque sabe que no Brasil usa muito laranja. A Fanta na Europa já é um verde claro, que talvez aqui não venderia tanto, não chama atenção. Essas coisas podem mudar. O Papa também, ele tem que ser referência de unidade e universalidade. Por isso que existe um líder. É com ele que eu tenho que... tudo que acontece aqui, no mínimo, tem que estar mais ou menos sob vigilância, com uma certa maleabilidade. Por isso que você pode ir numa missa no Japão, você vai ver a missa em japonês, mas é uma missa. Se você for aos Estados Unidos, muda alguma coisinha, são mais organizados para sair na fila, eles bebem no cálice. Mas é missa. Se você for na Finlândia, na Lituânia, é missa. A língua, talvez você não saiba, a não ser que talvez que celebre latim. É que também latim hoje quase ninguém sabe, né? Mas antigamente, que era tudo em latim, existia uma universalidade maior. O fato é que essa liderança dá unidade e universalidade no mundo inteiro. Não existe nenhuma outra instituição religiosa com essa unidade e universalidade. A ortodoxa, o patriarca de Moscou, ficou submisso ao Putin. O patriarca da Grécia, ao governo lá, da Ucrânia. Por isso que o Vaticano é um país, o menor país do mundo, para garantir a sua soberania, a liberdade do Papa. Por exemplo, em Roma, em Itália, é aprovado o aborto. Imagina se o Papa estivesse num país que aprova aborto. Então, no Vaticano, isso jamais aconteceria. Existe uma soberania, por isso que ele é chefe de Estado. Isso é que garante, por exemplo, que um bispo lá do Vietnã, se for transferido, ele tem que obedecer. E isso é um milagre. A igreja é um milagre. Em 2000 anos, tudo que ela passou, imagina a perseguição nos primeiros séculos dos romanos, até o século IV. Depois, os bárbaros que entraram na Europa, destruindo tudo. Quem segurou todas as doutrinas, a Bíblia, foram os mosteiros, principalmente da Irlanda, porque os bárbaros não chegaram lá. A invasão otomana dos muçulmanos, quantas vezes tentaram invadir a Europa para destruir tudo e dominar? A Revolução Francesa, prenderam o Papa em Roma e levou para a França. E sem contar os membros da igreja que fizeram grandes besteiras, usando o poder. Quantos e quantos membros dentro da igreja que erraram? E mesmo assim a instituição tem 2000 anos e continua unitária. Para vocês terem uma noção, a reforma protestante foi no século XVI, tem só 500 anos. Sabe mais ou menos quantas denominações protestantes existem? Mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Então agora vocês já entenderam o porquê que tem que ter uma referência de unidade e universalidade. Bem, depois aqui no Evangelho diz: eu te darei a chave dos reinos dos céus, o que tu ligares na terra, ligarei no céu, o que desligares, desligarei. Jesus só fala isso ou só para Pedro, ou para Pedro junto com os apóstolos. Esse é o poder da igreja, de ligar no céu e desligar. Que tem o colégio apostólico com o Papa, ou o Papa sozinho. O Papa tem poder sozinho que os apóstolos, os bispos, que são sucessores, não têm.
Mas a maioria das vezes o Papa quer decidir junto com o colégio apostólico. São os concílios que já foram feitos, de Nicéia, de Éfeso. Quando tem um problema de discussão, a igreja reúne e usa a sua autoridade para dizer o que está certo e o que está errado. Pode ser que a igreja erre, quando não é uma coisa dogmática, e depois ela se restabelece, né? Para cada momento, a igreja tem o seu juízo. Mas o fato é que essa autoridade é dada a Pedro ou ao colégio apostólico. A leitura da vigília fala do momento em que Jesus vê Pedro depois que ele ressuscita, depois que Pedro negou Jesus. Aqui é importante, Pedro, antes de negar, ele fala para Jesus: Senhor, eu jamais te negarei. E Jesus diz: Pedro, cuidado, pois eu te digo que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Aí Pedro nega, chora, todo mundo sabe. E depois Jesus, ressuscitado, chega até ele e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Claro que eu disse que em grego o verbo amar tem 3 conotações. O ágape, que é o amor de dar a vida, o philos, o amor de amizade, e o eros, o amor carnal. Jesus pergunta para Pedro, primeiro, se ele tem o amor de ágape, agapasme, e Pedro responde, fileute, eu tenho um amor de amizade. Depois Jesus pergunta 2 vezes, ágapa, depois ele rebaixa, fileasme, você me ama como amigo? E Pedro lembrou que negou 3 vezes. Por que Pedro teve que negar Jesus? Porque antes ele estava se achando o cara. Era necessário que ele caísse do cavalo, para entender o quê? Todas as vezes que Jesus perguntava, tu me amas? E ele dizia, sim, te amo. Jesus dizia, apacenta as minhas ovelhas. Por que Pedro tinha que negar Jesus? Entendam isso, a igreja, desde o princípio, nasceu da fraqueza humana e a força divina. Os 2000 anos de igreja, existem membros da igreja fracos, miseráveis, e a mão de Deus divina que guia a igreja, suscitando santos. Dizem que na época de São Francisco, a igreja estava na época mais opulenta, em que os bispos, padres viviam muito o luxo, e Deus suscitou o São Francisco, que viveu a pobreza total, tirou até a roupa. E ele teve um sonho, o Papa teve um sonho de um homenzinho que sustentava a igreja todinha nas costas, pelo despojamento. Então sempre Deus guiou a história, apesar dos erros humanos, com santos. E é isso que a gente tem que aprender. Talvez uma das decepções que tem quando alguém vem para a igreja, uma delas é achar que o povo da igreja é santo demais. O padre, o povo, não é? E aí começa a decepcionar. Porque não é. Nós temos que saber que isso é normal. Não é normal no sentido de não querer lutar para ser santo. É normal que nós sejamos fracos pelo pecado original, pela concupiscência. Mas nós temos que lutar. É claro que quem convive comigo vai ver muito defeito. Agora, cuidado, gente. Se vocês vêm para a igreja e entram na pastoral, não entrem na vida pessoal de ninguém que não te deu autoridade para isso. Não adianta você ficar falando defeito. Você viu que fulano de tal faz isso? Ela está fazendo isso, aconteceu isso com ela, um blá 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 lateral. Porque você já sabe, qualquer um tem a sua fraqueza. Você tem que fazer o quê? Rezar por ela, ou se dispor para ajudar. Ajudar. E não blá 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 blá. O que adianta você falar assim? O padre Pablo não está fazendo isso. O padre Pablo não fez aquilo. O padre Pablo deixou de fazer aquilo. E se ninguém vem falar comigo? Se ninguém vem propor uma coisa positiva? Adianta essas conversas paralelas? Então, a gente tem que já, desde o princípio, entender que a igreja nasceu com a fraqueza humana. O próximo padre que chegar. O padre Pablo fazia isso. Esse padre não faz aquilo. Aí eu te pergunto, você falou com ele? Você se propôs a fazer? Entendeu? O que vai adiantar você ficar falando, ele não faz isso, o outro fazia, esse faz. Adianta o quê?
Alguém pode me dizer, se adianta falar isso? Se você não propuser algo positivo, padre, a gente pode fazer isso? Né? Porque às vezes o cara nem sabe o que era feito aqui, que deixava de fazer. Então, prestem atenção. Não entrem em vida pessoal e quando tiver algo que está deixando a desejar, seja você o primeiro a se colocar à disposição para fazer. E não para ficar com conversa paralela. Seja com o padre e seja com... Isso já é algo que tem que aprender pelo nascimento da igreja. Não se iludam com ninguém da igreja. Todo mundo é miserável. Só Deus é bom. Não foi a resposta que Deus falou que Jesus falou para o jovem rico? Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Bom, na primeira leitura, o que aconteceu com Pedro? Preso. Foi Pedro que rezou para sair? Quem rezou para Pedro sair? Quem é a igreja? Aí é outra coisa que aprende aqui. Mesmo Pedro, Papa, precisou que o povo rezasse por ele, para que Deus interviesse e tirasse da cadeia. É muito importante que vocês rezem pelos pastores. Nós somos fracos. Não tem ninguém pronto. Vocês têm que rezar o tempo inteiro para que o pastor não caia. Porque o demônio quer muito que o pastor caia. Porque se eu cair, aquele Pablo que falava demais, olha lá o que está acontecendo com ele. O demônio ganha milhares de almas que se decepcionam para sempre. Então o povo tem que rezar. Tanto, se você não tem o dom, tanto em casa, o terço. Eu achei bonitinho agora, porque ontem não deu certo a transmissão, e a Pascom, uma da Pascom, faz um vídeo. Eu fui fazer o vídeo 11 horas da noite, da homilia do Evangelho. E postamos hoje. Aí uma mulher de Caraguatatuba, a Lígia, que acompanha, ela disse assim: padre, eu vi que o senhor se esforçou para fazer um vídeo para explicar, por causa disso estou aqui. Ela tirou uma foto do sacrário rezando um terço pelo senhor. Pelo seu cuidado de querer fazer um vídeo ainda. Eu fui fazer 11 horas da noite. É isso que você tem que fazer, rezar pelo pastor. E claro que o pastor rezar pelo povo, oferecer sacrifício por vocês. Oferecer a Santa Missa pelo povo. Então é uma simbiose. Eu rezo por vocês e vocês rezam por mim. O importante é que eu não me iludo com vocês e vocês não se iludem comigo. Entendeu? É um bom casamento. Ninguém se ilude com ninguém. Nós todos precisamos de ajuda até morrer. Depois que morre, espera 5 anos para ver se não aparece uma besteira, para depois tentar o processo de beatificação. A igreja espera 5 anos. Sabia disso? Não pode abrir o processo antes de 5 anos. Porque pode aparecer um escândalo até lá. E ela vai revisar toda a vida minha, se eu não falei uma besteira antidoutrinária. E depois ainda espera milagre ainda. Olha só como é que a igreja é prudente. Então, na primeira leitura, rezar pelos sacerdotes e vice-versa, né? São Paulo diz aqui, combati o bom combate. Como é que Deus fez? Deus suscitou Pedro, dentre os apóstolos, para ser o chefe da evangelização dos judeus, e São Paulo é aquele que foi suscitado, era perseguidor dos cristãos, e ele foi suscitado para pregar aos pagãos. Ambos foram levados para Roma, que era a capital universal da época, para dizer que com Cristo houve uma universalização da evangelização. Pedro, quando morreu, em Roma, as pessoas que eram não gratas eram enterradas fora do muro, tinha um muro de proteção. Mas quando Pedro morreu, tinha um incêndio e não conseguiram enterrá-lo fora, e enterraram dentro dos muros, que é onde está o Vaticano. Paulo, que morreu um pouco depois, foi enterrado fora dos muros. Por isso que chama São Paulo, fora dos muros. Olha que bonito. Deus levou as duas colunas para morrer numa cidade universal, na época. Tanto é que até hoje eles falam Roma, capital do mundo. E Pedro morre dentro dos muros, e São Paulo fora dos muros. E os corpos estão lá, provados já. Muito belo tudo que Deus faz do seu projeto. E São Paulo nos dá uma força. Ele disse: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé.
agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Interessante. Aqui, todos nós somos batizados, temos a missão de evangelizar. E quem evangeliza, sendo caluniado, perseguido, receberá também a coroa da glória. Se vocês não evangelizarem, seja com a vida, seja com palavra, muitos vão se perder. Claro, o padre, se eu largar de ser padre, desistir, muitas almas vão se condenar pelo meu não. Mas vocês também, muitos da família, a começar os filhos que não são evangelizados. Então é muito importante vocês pensarem que o batismo leva à missão. Isso é muito importante. Mas ao mesmo tempo vocês vão receber uma coroa da glória. Todos receberão, né? Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Na perseguição, na dificuldade, Deus vai dar forças para vocês, né? E fez com que a mensagem fosse anunciada por mim. E Ele sempre coloca a graça, a glória em Deus. Se eu estou aqui pela graça de Deus. Por mim mesmo, eu estaria agora, domingo, voltando de viagem, gastando tudo, né? Passeando, eu jamais estaria aqui. Se eu estou aqui, é pela graça de... E eu não posso chegar em Deus e falar, Senhor, eu poderia estar agora cheio de dinheiro passeando, mas eu quis ficar contigo para evangelizar. O que eu vou ganhar com isso? Não! Eu tenho que falar, Senhor, obrigado pela graça que me deste de estar aqui hoje, ao invés de estar curtindo a vida doidado. Tem até um filme que chama Curtindo a Vida Doidado, quando eu era mais novo. E eu estou aqui pela sua graça. Obrigado. Lembra do padre Davi, que até o Rondinei conhece. O padre Davi, que foi quem me instigou a ser padre. Quando eu fui contar para ele que eu ia virar padre, ele disse, isto é intervenção do alto. A eternidade vai ser um tempo curto para falar obrigado a Deus. Lembra disso? Muito forte. Muito forte. Então nós temos aqui um resumo. São Paulo. Olha interessante o relacionamento com a autoridade. São Paulo queria pregar aos pagãos sem circuncisão. Houve uma discussão, o povo brigou até, e ele voltou para Jerusalém e fez um concílio de Jerusalém. Nesse meio termo, Deus dá uma visão a Pedro sobre Cornélio. Pedro, coma esses animais? Não, Senhor, são impuros. Como ousas chamar impuro aquilo que eu purifiquei? E depois manda a casa de Cornélio, tal, tudo aquilo. Desce o Espírito Santo. Aí quando Paulo vai fazer o concílio, Pedro conta essa história e fala, eu autorizo que você pregue aos pagãos sem circuncisão. Passado um tempo em Gálatas, na carta aos Gálatas, não sei se vocês lembram disso, São Paulo estava com Pedro e Pedro estava comendo com os pagãos e chegou Tiago. Tiago era muito judeu, Tiago e outros judeus de Jerusalém. O que Pedro fez? Ficou com vergonha e se afastou dos pagãos. Lembra disso? O que Paulo fez? Como é que tu, que falas dos pagãos, te comportas como um... Nossa, o Paulo falando para o Papa. É para vocês verem que não existe ninguém pronto. Eu erro. Todo mundo erra. Oh, padre, fulano acabou para mim, porque não existe isso. E hoje vocês, na hora da comunhão, vão apresentar todas as pessoas que te decepcionaram na igreja, desde padres, bispos, leigos, desde quando você entende por gente. Você vai apresentar e vai pedir o dom do perdão. Porque agora você entende que ninguém está pronto. Nós estamos a caminho. Prontos para cada vez mais dar a vida. Para dizer sim, mas não prontos como humano. Eu vou errar até a morte. Claro, cada vez espero errar menos. Se vocês rezarem mais por mim, errarei menos. Se rezarem menos, errarei mais. Né? Não errar é impossível. Só Nossa Senhora. Então, hoje, na hora da comunhão, inclusive aproveita que vai ter até uma oração na hora de ação de graças, peça o dom do perdão a todas as pessoas que te feriram, principalmente bispos, padres, papas até, né? E leigos, desde quando você entende por gente, para que nós possamos viver essa unidade familiar na igreja. Nós somos uma família. Família é assim, às vezes briga, dá relia, quase que puxa o cabelo, mas depois está todo mundo junto. Não é assim? Tem os encrenqueiros, claro. Mas somos uma família.
Que Deus nos inspire cada vez mais a viver essa unidade na diversidade, mas na verdade, sem abrir mão da verdade. Sem abrir mão da verdade. Que Deus nos ajude, que São Pedro, São Paulo e Terceira, que Nossa Senhora também nos coloque no seu útero espiritual e nos faça santos a cada dia.